Palavra Amiga. O texto que nós leremos encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 28. Vou repetir o texto, Mateus 7, do 24 ao 27. Perdoe, não é 28, 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Texto que lemos, amados, o Senhor Jesus está terminando, está encerrando o seu discurso, o seu sermão do monte. E ele conclui dizendo que todos aqueles que ouviram aquelas palavras que Jesus dissera, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. E todos aqueles que ouvem as palavras e não as praticam. E ele então compara os seus ouvintes com construtores. E eu quero aproveitar esse texto, irmãos, de Mateus, para falar sobre 4 pilares para a construção do seu lar. Lembrando que estamos no mês do lar. E domingo que vem é o seu encerramento na escola dominical, que ele junta a panela gostoso, mas também o estudo da palavra e a mensagem do Senhor no culto à noite. Eu quero dizer, irmãos, à vista disto, que casas não são construídas num toque de estalar de dedos. Casas demoram para serem construídas. Os pedreiros constroem casas, começam do alicerce, e a primeira coisa que é colocada é chamada de pedra fundamental. Dali vai sair o alicerce, dali subirão as paredes, dali estarão sendo colocadas o madeiramento e o telhado, e todas aquelas coisas que são necessárias numa construção. Os pedreiros constroem as casas junto com os carpinteiros, mas Deus constrói lares. Deus constrói a casa, constrói a família. O lar e a vida familiar começam no altar do casamento. E talvez você possa até dizer, pastor, mas essa mensagem de hoje poderia bem ser feita num dia de casamento. Sim, pode ser feita num dia de casamento, porque eu vou falar para casais que estão iniciando a sua vida conjugal, vão iniciar ainda. Mas muito bem posso utilizá-la para falar com casais que já estão na caminhada, andando juntos há 5 anos, 10 anos, 40 anos. Casais que estão em caminhada para o final. E Deus então estabeleceu a família num tempo em que o homem estava só. E é preciso construir continuamente. É preciso estar sempre em obra. O casamento precisa estar sempre em continuidade, em obra, em construção, para edificar o lar como deve ser. Como deve ser feito. No entanto, a sua edificação é em vão se os cônjuges, aqueles que fazem parte do lar, o marido, a mulher, não o constroem sobre os fundamentos certos. Edifícios
bem construídos possuem pilares de sustentação. E esses pilares, irmãos amados, são de extrema importância. E é dentro desse aspecto, meus amados, que eu quero falar sobre o primeiro pilar. Nós estamos falando de um lar ou de um edifício construído nos seus 4 cantos, os pilares fundamentais. E o primeiro pilar eu chamo de consagração. O pilar da consagração. E que, na verdade, deve ser feito com base na dedicação ao Senhor, dedicação ao Salvador. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vejam, amados, que se o Senhor não estiver presente no lar, se o Senhor não for o primeiro a ser consultado, a ser procurado, a ser chamado dentro da convivência familiar, o casamento se torna talvez até insuportável em determinadas ocasiões da vida, em determinadas ocasiões da sua sequência, porque a dedicação a Deus deve ser um pilar que inicia um lar fortalecido. Consagrar o seu lar ao Senhor, dedicar a vida da sua família, dedicar a vida da sua esposa, do seu marido, a cada dia, orar por ele e com ele. Essa consagração deve estar sempre em evidência nesse primeiro pilar. Mas além da dedicação ao Salvador, os cônjuges devem pensar numa coisa fundamental, que é a morte ao egoísmo. Uma vez que nós entendemos que a palavra de Deus nos diz que por esta razão ou por essa causa deixa o homem, por isso o homem deixa a sua família, seu pai, a sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então o apóstolo Paulo diz aos Efésios, no capítulo 5, versículo 25: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso faz parte do nosso altruísmo, deixar o egoísmo, eu sou, só eu, e viver a vida comum no lar como nós, porque somos um no Senhor. A partir do momento que nós nos tornamos marido e mulher, nos tornamos também uma só carne. Eu costumo dizer, quando falo em casamentos sobre essa questão, eu costumo dizer que o que dói em mim, dói no meu cônjuge. O que dói na esposa, dói no marido. De modo que somos um. Então o egoísmo deve morrer no momento em que nós nos juntamos em um lar. Não existe mais eu, existe sim nós. Vamos pensar nisso, amados. E atrelado a isso vem a devoção ao seu cônjuge. O apóstolo Paulo continua: assim também os maridos devem amar as suas esposas como seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. E é por isso que temos que consagrar a nossa vida conjugal ao Senhor. Nosso casamento não é nosso. Ele tem início lá no jardim do Éden, quando Deus diz: não é bom que o homem esteja só. E quando Adão então olha para a sua esposa que recebeu do Senhor, diz: essa é osso dos meus ossos
e será chamada varoa. Foi o Senhor que deu, foi o Senhor que colocou o seu cônjuge na sua vida. Muito embora, irmãos, com a modernidade que nós estamos vivendo, quando nós estudamos, falamos a respeito dos tempos e das eras que nós estamos vivendo, nós somos obrigados e forçados a olhar para a galopância do tempo. O que era ontem já não é mais hoje, o que é hoje já não será mais amanhã. E então as pessoas também estão se unindo umas às outras em casamento ou em relacionamentos de namoridos e tudo mais. E alguns justificam, querem às vezes justificar o erro que cometeram e não querem se arrepender de terem cometido o erro. Diz: o que Deus uniu, o homem não separa. Ótimo, a Bíblia diz isso mesmo. Mas, amados, não sou eu o único a dizer isto. Mas existem casamentos que não foi Deus que fez. Não tire isso da sua cabeça. Existem casamentos que não foi Deus que uniu. Mas os nossos olhos, a concupiscência dos nossos olhos, é bonita, é linda, é lindo, é rico, é poderoso. As nossas escolhas pessoais nos levam a fazer uma má escolha. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa mesmo. Não separa mesmo. Entretanto, irmãos, nós devemos lembrar que nós estamos falando ainda do primeiro pilar, que é o pilar da consagração. Seu lar foi consagrado a Deus, aleluia. Seu lar está consagrado ao Senhor. Você, sua esposa, seus filhos que virão ou que vêm, estão aí ou virão. É um lar abençoado. Mas o segundo pilar é o pilar das convicções. Convicção é a certeza daquilo que você fez, daquilo que você decidiu, das coisas que você está fazendo. E você, marido, você, esposa, se não estiverem convictos para algo, vão se apaixonar por qualquer coisa. Se você não souber o que você quer, você vai se apaixonar pela pessoa errada. Você vai se apaixonar por alguma coisa errada. Então deve haver, nesse sentido, algo definitivo para fazer. E no que se diz respeito à família, a dedicação familiar, a disciplina familiar, a devoção familiar, é necessário existirem essas coisas, ou são necessárias essas coisas existirem no nosso lar. Quanto à fidelidade, em três sentidos. Primeiro, a fidelidade a Cristo, a igreja e a chamada de Deus. Quando Deus já determinou a nossa relação com Ele, nos chamou, já nos vocacionou e nos fez servos seus. Mas há mais coisa a fazer ainda, meus irmãos, de definitivo em relação ao perdão. Lembre-se, nenhum de nós como cônjuges somos perfeitos. Nenhum de nós nascemos com uma estrela na testa. Eu não vou contar de novo, mas eu já me referi aqui a uma ilustração do arroz queimado. E até hoje isso às vezes causa assim uma certa alegria, né, uns certos risos quando nós falamos do arroz queimado, que causou a separação do casal por 2 vezes. Então, meus irmãos, temos que tomar cuidado quando nós estamos em altercações entre nós e o nosso cônjuge, porque temos que lembrar que nós não somos perfeitos. Eu não tenho uma perfeição nata, meu cônjuge também não. Então nós temos que praticar, exercitar o perdão dia a dia, porque nós ofendemos o nosso cônjuge, e vez por outra ele também nos ofende, mesmo sem querer, mesmo dizendo eu te amo, mesmo dizendo eu amo muito a você, mas nós como seres humanos acabamos nos espinhando uns aos outros. Mas vamos tomar o exemplo dos porcos espinhos.
Porco-espinho é um bicho bonito demais de ver, mas é muito perigoso. E em noites de muito frio, como que eles fazem para se aquentar? Eles se chegam um ao outro, mesmo com os espinhos espinhando um ao outro. Eles estão juntos, unidos para não morrerem de frio. Por isso, meus irmãos, pense em algo definitivo para você fazer. Dedicação à família, dedicação à disciplina na sua família, devoção na sua família. Tantas coisas que a gente precisa fazer quando nós somos chamados por Deus para servir a Cristo e para servir a sua igreja. E deve haver também algo definitivo para não fazer no nosso lar. Olhando o lado das convicções do nosso casamento, a respeito do seu linguajar, devemos ter um linguajar polido na nossa casa, sensato e amável, ao tratar com o nosso cônjuge, ao falar com nossa esposa, com o nosso marido. Devemos ter educação. Muitas vezes nós achamos que o nosso cônjuge é um depósito de raios e para-raio que nós podemos chegar e descarregar tudo aquilo que nós angariamos durante o dia no nosso trabalho. E chegamos e já descarregamos, e já falamos, e já chutamos. Meus irmãos, nós precisamos ser amáveis. Amáveis. Porque lembre, Deus trouxe para Adão a mulher e disse: Adão, esta é a sua companheira. Essa é a sua esposa. De modo, amados, que devemos pensar também na maneira de a gente se vestir, vestir com discrição. Nós devemos amar a nossa esposa, mas devemos também, como homens, amar o barbeiro, amar o chuveiro, cuidar da nossa aparência, andar bonitão. Quantas vezes, amados, eu ouvi de uma certa pessoa que dizia assim: eu não vou dormir com você vestido com camiseta de político. Camiseta de político é forte, hein? Mas tem muito homem dormindo com camiseta de político. Eu não vou dormir com político. Então, devemos nos cuidar. Somos homens, devemos estar bonitões, cheirosos, cabelinho cortado, barba feita, bigodinho ajeitado. E as mulheres? A mulher pode dormir de qualquer jeito. Põe os bigodinhos, os bobs na cabeça. Que palavra antiga, né? Eu nem fala mais. É isso que eu falo, né? Ninguém manda você ser pastor velho. Pastor velho é assim, já fala das coisas de tempos de antanho. Mas, irmãos, é uma grande realidade. É uma grande realidade. Você, mulher, você pensa que o marido não olha para você na hora que você está deitado? Olha. E às vezes ele fala: mas é com isso que eu me casei. Olha, irmãos, no que diz respeito a essa nossa maneira de ser, é fator importante. Nós, homens, e nós, vocês, mulheres, cuidarem desse atrativo que Deus te deu, que é a sua beleza. Seja com ou sem roupa, o que importa é a beleza que Deus nos vestiu, com a qual Deus nos honrou, colocando em nós a sua imagem e semelhança. Mas a maneira de estarmos com discrição no nosso lar é de suma importância. No que diz respeito às nossas atitudes, o modo de ser de cada um de nós não nos dá o direito de ferir o nosso cônjuge, de ser desonestos com o nosso cônjuge, de sermos deselegantes uns com os outros. Por quê, amados? Porque temos exatamente de Deus uma promessa de abençoar o nosso lar, abençoar o nosso casamento com toda sorte de bênçãos. Porque assim,
Ele cumpre em nós aquilo que Ele prometeu lá no Éden: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Nosso casamento é sagrado diante do Senhor. Nosso casamento é santo. Votos são valiosos. Por isso não tenha medo, não tenha receio de fazer nenhum voto. Não tenha medo de votar ou de prometer para a sua esposa, prometer para o seu marido e cumprir. Porque a Bíblia também diz: você é doido, não seja doido. E quando a Deus fizer algum voto, vontade de cumprir, porque Deus também não se agrada de tolo. Meus irmãos, terceiro pilar é o pilar do compromisso. Compromisso. E existe vários compromissos que nós devemos fazer, né? Compromisso com os votos do nosso casamento. E nós fazemos votos aqui na frente. Quando o pastor pergunta: você aceita fulano de tal como seu legítimo esposo ou como sua esposa? Você promete isso, promete aquilo outro. Na hora, pastor, acaba logo com isso. Eu prometo, está na hora de acabar, já está demorando demais o casamento, prometo. Nem percebeu que acabou prometendo ser fiel até que a morte os separe. Meus irmãos, devemos assumir os nossos compromissos para com os nossos votos de casamento. Comprometermos com aquilo que votamos diante de Deus. Para com os valores que valem a pena. Quais os valores que valem a pena? Lembra das dracmas que o pastor falou? Valores. Não estou falando de valores monetários, mas estou falando de valores pessoais, valores morais, valores psicológicos. E tantos valores que muitas vezes se perderam dentro da nossa casa, que acabamos entrando um por uma porta e saindo para o outro. E há casais que são como o sol e a lua. São lindos? Não. Quando um entra, o outro sai. O cuidado, meus irmãos, com as coisas que valem a pena na nossa casa. Nós temos que ter compromisso para caminhar vitoriosamente no nosso dia a dia. Um casamento que é fundamentado naquelas palavras que Jesus disse. Essas palavras que eu falo, se você prestar atenção, se você viver de acordo com elas, podem soprar os ventos. O que a Bíblia fala aqui, irmãos? Eu vou ler novamente esse texto, pelo menos as primeiras palavras aqui de Jesus, quando ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha é um detalhe, mas os maiores e melhores detalhes estão aqui. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E nós não podemos nos furtar a entender que para caminharmos vitoriosamente, nós precisamos assumir os nossos compromissos com o nosso casamento, com as coisas que valem a pena nós angariarmos no dia a dia e andamos vitoriosamente na presença do Senhor. E em quarto e último lugar, é o quarto pilar, que é um pilar importantíssimo, que é o pilar da comunicação. A comunicação tem um poder fundamental no relacionamento interpessoal. Então o que você está falando mesmo? Mas não entendi, o que é que você quer dizer? Muitas vezes não existe interpretação literal daquilo que se fala, e o inimigo torce a comunicação no meio do caminho. Quando ela chega no ouvido do outro, ela já chega distorcida, cheia de ruídos. O casal deve aprender a discutir, sem criar discussão. É fácil isso. Nós vamos discutir um assunto, mas de repente havendo discussão. Vamos falar sobre um detalhe, daqui a pouco já está um de cara virada com o outro, e muitas vezes uma pequena fagulha incendeia uma floresta inteira.
E quantos lares, em muitas ocasiões, passam dias e dias nessa fogueira. O pior de tudo é a fumaça que arde os olhos. Além do que, daqui a pouco, tudo o que foi construído com muito sacrifício, com muita expectativa, se torna em nada. Pode se transformar em cinzas quando a comunicação não é bem feita. O casal deve aprender a discordar sem se zangar. Porque às vezes, nem tudo que eu falo, como marido, é o certo. E nem tudo que minha esposa fala como esposa, com todo o direito que ela tem de expressar, também é o certo. Mas nesse ínterim, nesse processo de intercomunicação, muitas e muitas ocasiões têm surgido discórdias entre o casal. O casal deve aprender a falar sem animosidade. Não sejam ríspidos. E muitas vezes, irmãos, nem é essa a intenção. Mas existe alguém que dia após dia persegue os lares, no sentido de aproveitar as oportunidades para colocar aquela cunha que eu falei hoje de manhã. E basta uma batidinha no pino, né, presbítero Ricardo? Basta uma batidinha nesse pino aqui, daquele pino ali, daquele pino acolá, e uma montanha se parte no meio. Isso não é mentira, isso não é invenção, isso é ciência. Então devemos falar um com o outro, sem animosidade, não ser ríspido, não ser respondão, não responder com altura, mas conversar com amor, com carinho. Mas sobre o que eu preciso falar, amados? Às vezes no nosso casamento nós precisamos gastar tempo. E eu gosto muito disso, quando nos deitamos mais cedo para conversar, olhar para cima, olhar para o nada e conversar sobre o que ela gosta, o que a esposa gosta, sobre o que o marido gosta, sobre o pudim de leite condensado que você gosta, sobre o arroz com feijão que você gosta, ou sobre o que nós gostamos, né, que temos em comum. Mas, sobretudo, irmãos, temos que sempre, anote isso sempre, falar do que Deus gosta. O que Deus gosta. Será que nós temos falado? Nós temos conversado no nosso lar sobre o que Deus gosta? Ou vivemos ao Deus dará? E Deus é que faça o que Ele já tem que fazer, porque isso é normal. Nós precisamos, irmãos, juntos, descobrir o que Deus gosta e fazer o que Deus gosta. São 4 pilares para construir o seu lar. O primeiro deles, vou repetir, é a consagração. O segundo é a convicção, ou são as convicções. Os irmãos percebam que eu fiz o uso aqui da literação. O terceiro é o compromisso. E o quarto, a comunicação. Quando isso acontece na nossa casa, meus irmãos, podem soprar os ventos, podem transbordar os rios, podem enrolar as pedras e darem um ímpeto sobre o nosso lar, ele não será desfeito, ele vai permanecer. Por isso, o verdadeiro segredo para ter um bom lar e uma ótima vida familiar é fazer com que o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos uniu, seja a pedra angular. Pedra angular. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se tudo está ligado a Ele corretamente, então o Senhor vai manter tudo juntos. Tudo junto. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Que o seu lar seja uma bênção. Continue sendo bênção para você
para o seu cônjuge, para os seus filhos, netos e para todos aqueles que olharem de longe de lar feliz. Amém.